Política Nacional de Resíduos Sólidos foi aprovada no ano passado para dar conta de um assunto que preocupa não só os ambientalistas, mas também governos, ONGs e sociedade em geral. Como destinar melhor os resíduos e o que fazer com o lixo produzido, principalmente nos centros urbanos. Para falar sobre essas questões que afetam a vida de todos nós, o Palavra Aberta de hoje convidou o deputado Arnaldo Jardim, do PPS de São Paulo. Deputado, muito obrigado aqui pela sua visita no Palavra Aberta. Muito obrigado. Essa política nacional que foi aprovada, regulamentada no ano passado, já é uma realidade? Olha, uma belíssima realidade, porque impacta comportamento de pessoas, impacta comportamento de empresas que viram, ou por convicção ou por necessidade legal agora, a necessidade de incorporar esse princípio de sustentabilidade, determina posturas de governos municipais. Daqui a pouco nós vamos ter eleições nos municípios. Quem não falar em coleta seletiva, quem não falar do lixo, vai ficar limitado na sua pregação. Isso está fazendo com que governos estaduais e o próprio governo federal também se preparem para este momento. Nós aqui, inclusive na Câmara, conseguimos ainda o ano passado, assim que a legislação foi aprovada e depois sancionada pelo presidente, introduzir no orçamento da União um princípio, lá, um ponto que determina que o Ministério do Meio Ambiente faça trabalho, pregação, conscientização para que as próprias prefeituras se preparem para isso. Portanto, é uma legislação que já pegou e que eu não tenho dúvidas vai ter profundo impacto na vida dos cidadãos. Deputado Arnaldo Jardim, quando se fala em prioridades que a população geralmente aponta em pesquisas de opinião, sempre se ouve sobre educação, saúde, transporte, segurança. A questão ambiental, principalmente sobre tratamento do lixo, ainda não é uma questão tão em voga junto à sociedade, né? Quer dizer, essa lei vai ajudar a catapultar o tema? Mas olha o que você mencionou. Você mencionou saúde. E a questão ambiental está profundamente ligada a isso. E a questão de resíduo é a expressão de uma face muito importante na questão da saúde. O lixo é um grave problema ambiental, social. Quem de nós não se lembra daquela figura de ver uma criança ali num monte de lixo, do lado um cachorro, um urubu voando de um lado, como um fator de contaminação e de sobrevivência? Isso tudo, que é um problema muito sério, a legislação hoje dá um caminho para que isso se transforme numa alternativa. Primeiro, de postura ambiental, de cidadania ambiental. E segundo, uma alternativa de renda. Deixa eu lhe contar uma coisa, que a mim próprio surpreendeu nesse debate tão intenso, que permitiu a Câmara fazer, eu coordenei o grupo de trabalho e nós produzimos essa nova legislação. Só desse ato de catar a latinha de alumínio, e quem não viu isso num evento, numa festa, num rodeio, em alguma quermesse, as pessoas fazerem isso, sabe quantos brasileiros e brasileiras sobrevivem dessa atividade? Quase. 300 mil. Arnaldo, você está? 300 mil. Imagine estendermos isso e a legislação fará para o setor de PET, para o setor de vidro. Vidro hoje, do vidro que nós consumimos, de caco produzido, catado, que volta para as empresas, já se consegue ter, na utilização da matéria-prima, 30%. E nós vamos fazer esse percentual subir para 80%. Volta do vidro, volta do PET, reutilização. Isso cria toda uma rede, uma indústria de gestão, criando oportunidade de emprego, além de uma nova postura. Os cidadãos exigindo que os municípios implantem coleta seletiva. Por isso que toda a construção que nós fizemos aqui parecia impossível. Estava 18 anos, projetos aqui, diferentes, tramitando, grande contradição, discutimos, foram francamente. Trouxemos as entidades não governamentais, todos participaram. Trouxemos os catadores, que terão um papel importante, é uma novidade brasileira, mas não aquela figura da pessoa com o seu carrinho, que nós queremos agora fortalecer as cooperativas, para que isso seja um trabalho feito com maior dignidade, com um ganho melhor, com estrutura de proteção. Nós não queremos perpetuar o carrinheiro, nós queremos transformá-lo num cidadão integrado, mas nós queremos que essa atividade tenha vez junto com as empresas que vão atuar no segmento. Então é uma coisa entusiástica. Eu fico muito animado. Sabe qual é a sensação de você aqui na Câmara produzir algo que muda a vida das pessoas? Por isso que eu acho que, além de aprovarmos a coisa, o seu programa me permite aqui, e a gente debater na TV Câmara, como que depois o Legislativo acompanha para que uma lei seja para valer. Porque aqui no Brasil é daquele jeito. Tem lei que pega e tem lei que não pega. Como é que a gente faz para que uma lei como essa, uma legislação sobre política nacional de resíduos,
pegue e mude comportamentos. Até falar nessa história da mudança de comportamentos, né, deputado? O senhor vem falando do trabalho que é feito mesmo na ponta, com os catadores, né, coletadores de lixo e tal. Agora, a fonte desse lixo todo, que é a casa de todo brasileiro, de toda brasileira, ainda falta muito para a coleta seletiva ser uma realidade nacional? Falta muito. Nós estamos muito distantes disso. Falta muito, por aí se inverte a situação. De que forma? Sempre você tem estímulo e hoje, quantas pessoas dizem o seguinte, puxa, eu separo, Arnaldo, na minha casa, só que quando eu entrego na portaria do meu prédio, e eu separei o lixo úmido do lixo seco, que é a separação mais importante, é lógico que você faz separar o papel, o metal, o vidro também é bom. Mas se só separar o úmido do seco, já dá uma grande possibilidade. Só que eu separo em casa, quando chega no caminhão, mistura tudo. Então você tem que ter esse ordenamento. Os municípios vão ter que fazer isso. Norma da lei, norma que vai ser cobrada pelos cidadãos, por todos nós. E tem outras questões. Por exemplo, a cidade de São Paulo. Eu estou falando dados porque eu mesmo aprendi, me surpreendi. Sabe qual é a geração de lixo por dia na cidade de São Paulo? Não faço ideia. 13 mil toneladas. Porque é basicamente 1,5 kg. No caso da cidade de São Paulo, é 1,2 kg por cidadão. Então, são 13 milhões de quilos todo dia. Não dá para levantar o tapete e empurrar de baixo. Haja tapete, tá certo? Então, você realmente precisa tratar bem disso. Metade disso vem da onde? Do setor de construção civil. Reformas e construção. Porque pesa muito. Ele até em volume não é a mesma coisa, mas em peso metade vem do segmento. Então o que nós estamos tratando, acompanhando? A BNT está fazendo normas para que os resíduos da construção possam ser utilizados para pavimentação, para criar condições técnicas de renovação. Você está estimulando todo o diálogo que nós estamos tendo sobre construção sustentável com a CEBIC para fazer com que você tenha no canteiro de obra mais racionalização, pré-moldados. Com isso você diminui o desgaste. Qualificação profissional, para que o servente, o meia-colher, como nós chamamos, o pedreiro, o pintor, melhor preparado, utilize menos material. Então, é todo um ciclo virtuoso que você acaba criando para diminuir esse volume. Os princípios são reduzir o tanto, ou seja, quando você compra o videogame, que ele vem depois numa caixinha, e ele vem antes daquela caixa, que tem o isopor, que depois tem outra caixa, que depois tem uma embalagem, para você chegar no final naquilo lá, o plástico ao redor e a sacola para você carregar. E assim vale para tantos outros produtos. Então, reduzir o volume e reduzir a quantidade de resíduos. Segundo, reutilizar aquilo que se pode. Reciclar aquilo. Então, a garrafa você moe e refaz o material. Tá certo? E, finalmente, você depois, não tendo, você dispôs. Só que nos aterros, e a lei vai proibir lixão, aquela figura da fotografia é proibida, é crime a partir de agora. E mesmo os aterros, que já são uma forma mais evoluída, nós queremos diminuir. Hoje, para os aterros, vai-se de tudo. E agora não vai poder mais remeter. Antes de ir para o aterro, você pega o resíduo, você vai ser obrigado a fazer um selecionamento e só vai para o aterro aquilo que não tem jeito, o rejeito. Então, dos resíduos, um tanto se separa, volta para ser utilizado e depois aquilo que efetivamente não tem nenhuma utilidade, você dispõe no aterro. Realmente uma mudança de comportamento. Claro, deputado Arnaldo Jardim, mas nessa questão dos aterros sanitários, assim, os que existem já são suficientes para que, quando essa política tiver, enfim, completamente adotada no Brasil, ou é preciso fazer mais investimentos nos aterros sanitários? Serão necessários mais aterros. Hoje não existe em quantidade suficiente. Na sua gestão precisa melhorar a qualidade, portanto, toda uma política que nós estamos discutindo também com os executivos, federal, estadual e os municipais, obviamente, vão ter a responsabilidade na ponta, para a implantação de aterros, para que você possa ter adequada destinação. Então, cuidar para ter um instrumento para receber e, por outro lado, cuidar também no período anterior para ter menos coisas que dispor no aterro, para você poder reutilizar, reciclar materiais. Felizmente, nós temos pouco tempo, deputado, mas eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. A questão dos especialistas em resíduos sólidos no Brasil, nós temos poucos também. É preciso haver mais especialistas para tratar dessa questão? Aí você vai me permitir ampliar um pouco aqui, embora o tempo seja curto. Eu vou terminar. Mas eu vou registrar uma próxima conversa, claro, com certeza. que eu gostaria de ter. Convidado, é o seguinte, nós temos que lançar as bases
de uma nova economia, economia verde. A economia perdulária do consumismo, a economia do petróleo, fonte poluente e energeticamente barata, mas que custa muito alto para a sociedade, se foi. Isso significa consumo consciente, isso significa novas fontes de energia, isso significa novas posturas de cidadanias ambientais. É disso que nós estamos falando. Então, resíduos é um elemento que se integra nisso. Ou seja, utilização racional dos recursos naturais, porque eles não são ilimitados, a água nossa não é ilimitada, é deste novo comportamento, para este novo comportamento que a Câmara acho que contribuiu muito. Uma legislação que há muito tempo estava atrasada, conseguimos aprová-la, agora essa lei pegou e a Câmara tem feito, pela minha ação, de tantos outros parlamentares, das suas comissões, diligentes esforços para que nós acompanhemos a sua real e profunda implantação. Tá certo, deputado. Já fica aqui o pré-convite, então, para o senhor voltar ao Palavra Aberta para a gente falar um pouco mais sobre a questão ambiental como um todo. Muito obrigado. Muito obrigado. E nós nos encontramos no próximo programa. Até lá.